O livro do Apocalipse, a obra final do cânone bíblico, é inegavelmente uma das escrituras mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais fascinantes. Sua complexidade intrínseca, rica em simbolismo, visões e profecias, tem gerado ao longo dos séculos uma miríade de interpretações e teorias. Desde os primórdios da Igreja até os dias atuais, teólogos e estudiosos têm se dedicado a desvendar seus mistérios, muitas vezes chegando a conclusões diversas e, por vezes, conflitantes. Para o leitor contemporâneo, essa diversidade pode parecer intimidante ou, paradoxalmente, sedutora. No entanto, para navegarmos com discernimento pelas profundezas das profecias, metáforas e imagens apocalípticas de João, é imperativo adotarmos um conjunto de diretrizes interpretativas. Este texto se propõe a apresentar uma análise aprofundada de 5 abordagens hermenêuticas fundamentais e 7 princípios cruciais para um estudo responsável e enriquecedor do Apocalipse. Nosso objetivo é fornecer uma estrutura que permita uma compreensão mais sólida e uma aplicação mais fiel de sua mensagem transformadora. As 5 abordagens interpretativas para o livro do Apocalipse. Como qualquer livro da Bíblia, o Apocalipse foi escrito em um contexto histórico e cultural específico, direcionado a um público particular. Contudo, sua natureza profética e o uso extensivo de simbolismo o distinguem, exigindo métodos interpretativos cuidadosamente calibrados. Tradicionalmente, os estudiosos abordam o Apocalipse através de 4 perspectivas principais, às quais adicionaremos uma 5ª, de natureza integradora. Compreender essas abordagens é o primeiro passo para decifrar a riqueza do texto. Primeiro, a abordagem preterista. A perspectiva preterista, cujo nome deriva do latim praeteritus, passado, enfoca a interpretação do Apocalipse em seu contexto histórico original. Ela argumenta que a maioria das profecias e visões do livro se cumpriu nos eventos que cercaram os leitores originais de João no primeiro século. Notavelmente, a perseguição romana sob imperadores como Nero e Domiciano e a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Ao enfatizar o entendimento do texto como o público de João o teria compreendido, o preterismo busca resgatar a relevância imediata da mensagem para aqueles que a receberam. Para os preteristas, as bestas e as batalhas representam as forças políticas e religiosas que oprimiam os cristãos daquela época, e a vitória final de Cristo é vista como a superação histórica da Igreja sobre esses desafios. A força dessa abordagem reside em sua fidelidade ao contexto e à intenção original do autor, evitando anacronismos. No entanto, críticos apontam que ela pode minimizar o aspecto futurístico de certas passagens e a relevância contínua do livro para as gerações posteriores. Segundo, a abordagem historicista. A abordagem historicista interpreta o Apocalipse como um mapa profético que detalha o curso da história da Igreja, desde o primeiro século até o retorno de Cristo. Para os historicistas, as visões e símbolos de João representam eventos e períodos históricos específicos que se desdobraram ao longo dos séculos. Por exemplo, figuras como a Grande Babilônia ou a Besta podem ser interpretadas como o Império Romano, o Papado ou outras instituições e figuras históricas que se opuseram à fé cristã em diferentes épocas. Essa perspectiva ganhou proeminência, em particular, durante a Reforma Protestante, quando muitos reformadores identificaram o papado medieval com a besta apocalíptica. O apelo do historicismo reside na sua capacidade de traçar uma linha contínua de cumprimento profético na história.
Contudo, sua principal fraqueza é a subjetividade, pois diferentes intérpretes historicistas frequentemente aplicam os símbolos a eventos e figuras distintas, levando a uma proliferação de identificações que carecem de consenso e muitas vezes parecem arbitrárias ou datadas. Terceiro, a abordagem futurista. A perspectiva futurista, por outro lado, sustenta que a maior parte do Apocalipse, especificamente a partir do capítulo 4 em diante, descreve eventos que ainda estão por vir, imediatamente antes e durante o fim da história. Essa abordagem é frequentemente associada ao dispensacionalismo e a uma leitura literalista de grande parte das profecias. Para os futuristas, as imagens de julgamentos, a grande tribulação, o anticristo e o milênio são eventos futuros distintos que se materializarão em uma sequência cronológica específica. Essa visão tem uma influência significativa na teologia popular contemporânea e na escatologia de muitas denominações evangélicas, impulsionando a expectativa do retorno iminente de Cristo e a preparação para os últimos dias. A força do futurismo está em sua capacidade de manter a esperança e a vigilância escatológica. No entanto, críticos argumentam que ela pode ignorar o contexto do primeiro século e a relevância imediata do livro para os leitores originais, transformando o Apocalipse primariamente em um código para eventos futuros em detrimento de sua mensagem pastoral. Quarto, a abordagem idealista ou simbólica. A abordagem idealista, também conhecida como simbólica ou atemporal, não interpreta o Apocalipse em termos de referências a eventos históricos específicos do passado ou do futuro. Em vez disso, ela vê o livro como uma representação simbólica da luta contínua entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, e entre a Igreja e as forças do mundo em todas as épocas. Para os idealistas, as visões e os personagens de Apocalipse são arquétipos que ilustram princípios espirituais e morais universais. A besta representa o mal institucionalizado em qualquer forma, e a Babilônia simboliza a corrupção e a apostasia em qualquer era. O idealismo foca na mensagem teológica e ética do livro, enfatizando a soberania de Deus, a vitória de Cristo e a perseverança dos santos em meio à tribulação. Sua grande vantagem é a universalidade, tornando o Apocalipse sempre relevante para qualquer geração. A crítica comum, porém, é que ao desvincular o livro de eventos históricos concretos, ele pode perder parte de sua força profética e sua conexão com a realidade da encarnação histórica de Deus. Quinto, a abordagem eclética. A abordagem eclética ou sintetizadora reconhece os pontos fortes de cada uma das perspectivas anteriores e busca integrá-los para uma compreensão mais completa do Apocalipse. Esta visão argumenta que o livro contém múltiplos níveis de significado e cumprimento. Relevância histórica. Reconhece que o Apocalipse se dirigiu diretamente aos cristãos do primeiro século e, portanto, seu contexto histórico deve ser levado a sério, assim como em qualquer outra carta bíblica. As exortações e advertências eram reais para eles. Verdades atemporais. Compreende que o Apocalipse também apresenta verdades universais e atemporais sobre a luta entre o bem e o mal, desafiando os crentes de todas as épocas a abandonar a complacência e a permanecer fiéis em tempos de perseguição. Cumprimento futuro. Admite que o Apocalipse inegavelmente aponta para eventos que ainda estão por vir, como o retorno de Cristo, o julgamento final, o grande trono branco e a chegada da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. A abordagem eclética evita a exclusividade de uma única lente interpretativa, buscando uma harmonia que respeite a natureza multifacetada do texto.
Ela nos permite apreciar o Apocalipse como uma obra que tanto consolou e exortou seus leitores originais, quanto continua a inspirar esperança e discernimento para os crentes de hoje e aponta para a consumação final da história. 7 princípios essenciais para a leitura desta carta profético-apocalíptica. Além dessas abordagens gerais, a leitura do Apocalipse se beneficia enormemente da aplicação de princípios hermenêuticos específicos. Estas 7 sugestões são bússolas para navegar fielmente por esta carta singular. Primeiro, leia o Apocalipse com humildade. O Apocalipse não é um livro de fácil acesso. A tentação de buscar uma revelação simplificada ou um guia infalível para cada mistério deve ser resistida. A complexidade do livro exige uma postura de humildade intelectual e espiritual. Aqueles que afirmam possuir todas as respostas, mesmo para as questões mais minuciosas e enigmáticas, devem levantar suspeitas. O estudo sério das Escrituras e do Apocalipse em particular é um processo contínuo de aprendizado e reavaliação. A humildade nos capacita a conviver com a incerteza e a reconhecer os limites de nossa própria compreensão. Significa estar aberto a admitir que interpretações pessoais podem estar equivocadas e estar preparado para ajustar a visão à medida que novas evidências bíblicas e insights acadêmicos surgem. A erudição genuína sobre o Apocalipse é caracterizada pela cautela, não pelo dogmatismo, e pela disposição de engajar-se em um diálogo respeitoso com diferentes perspectivas. Segundo, tente descobrir a mensagem para os leitores originais. Um princípio fundamental da hermenêutica bíblica é que o significado primário de qualquer texto está enraizado naquilo que o autor pretendia comunicar ao seu público original. Para o Apocalipse, isso é de suma importância. O livro é explicitamente descrito como não selado ou aberto, Apocalipse 22:10, indicando que sua mensagem era compreensível para as pessoas que viviam nos dias de João. Os primeiros cristãos foram abençoados por obedecerem ao Apocalipse, Apocalipse 1:3, o que pressupõe uma compreensão de sua mensagem. A tendência comum de ignorar os leitores originais e ir diretamente para a mensagem de Deus, para nós hoje, pode ser enganosa. Abordagens que usam os jornais contemporâneos como chave interpretativa para o Apocalipse são problemáticas. Como observa o estudioso Craig Keener, essa prática não se alinha com uma visão elevada da Escritura, pois pressupõe que só a nossa geração é a última e que Deus não estava realmente falando com os primeiros cristãos. Tal perspectiva pode beirar a arrogância interpretativa. Se nossa interpretação não fizesse sentido para o público do primeiro século, é provável que tenhamos perdido o significado pretendido da passagem. Como Gordon Fee e Douglas Stewart articulam, o significado principal do Apocalipse é o que João pretendia que significasse, o que, por sua vez, também deve ter sido algo que seus leitores poderiam ter entendido. Compreender o que o Apocalipse significava para eles é a chave para discernir o que ele significa para nós hoje. Terceiro, não tente descobrir um mapa cronológico, estrito de eventos futuros. A natureza literária do Apocalipse é apocalíptica e profética, o que difere significativamente de uma narrativa histórica linear. O livro não se desenrola de forma cronológica estrita, mas emprega um padrão de visões recorrentes e sobrepostas, projetadas para causar um impacto dramático e transmitir verdades teológicas, e não para apresentar uma sequência exata de eventos futuros. Um exemplo clássico é a repetição do tema do fim dos tempos. O sexto selo, Apocalipse 6:12-17, já nos transporta para o clímax escatológico, descrevendo eventos cósmicos e o juízo final. Observei enquanto ele abria o sexto selo.
Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como pano de saco feito de pelos de cabra. A lua toda ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como figos caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Os céus recuaram como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos e todos os demais, tanto escravos como livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Clamaram às montanhas e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir a ela? Nova Versão Internacional. No entanto, quando o sétimo selo é aberto, somos introduzidos a um novo conjunto de julgamentos, as trombetas. E a sétima trombeta, Apocalipse 11, 15 a 19, também nos leva ao fim dos tempos, com proclamações semelhantes de soberania divina e julgamento. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu, que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, e o teu povo que teme o teu nome, tanto os grandes como os pequenos, e de destruir os que destroem a terra. Então o templo de Deus se abriu no céu, e dentro dele foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma forte chuva de granizo. Apocalipse 19 a 22 oferece a descrição mais detalhada da consumação, mas como se pode observar, esta não é a primeira vez que os leitores são levados ao fim. A imposição de uma sequência cronológica estrita torna-se ainda mais desafiadora ao considerarmos detalhes aparentemente contraditórios, como em Apocalipse 6, 12 a 16, onde os céus recuam e montanhas são removidas, em contraste com Apocalipse 7, 3, onde anjos são instruídos a não danificar a terra, o mar ou as árvores. Tentar forçar uma cronologia linear a esses textos distorce a intenção do autor. Em vez de procurar um mapa sequencial de eventos, o leitor deve focar na mensagem principal e no impacto teológico de cada visão. Quarto, leve o Apocalipse a sério, mas nem sempre o leve literalmente. É crucial distinguir entre levar a sério e interpretar literalmente. A linguagem pictórica do Apocalipse, repleta de símbolos, imagens e figuras, não nega a realidade ou a verdade literal dos eventos. Ela os comunica de uma maneira diferente. Em nossa compreensão, o Apocalipse utiliza a linguagem imagética para enfatizar a realidade histórica e teológica, não para diminuí-la. Nosso método interpretativo deve sempre se alinhar ao gênero literário. O Apocalipse é um gênero apocalíptico-profético, caracterizado por seu simbolismo. Tentar impor interpretações literais a uma linguagem figurada frequentemente distorce o significado pretendido. Por exemplo, a referência em Apocalipse 17, 9 à mulher sentada sobre 7 colinas não deve ser forçada a uma leitura literalista. Isso resultaria em uma imagem absurda de uma mulher gigantesca ou colinas minúsculas. Contudo, ao reconhecer que a mulher não é uma pessoa literal, não estamos negando a realidade das Escrituras. Os cristãos do primeiro século teriam naturalmente entendido que a mulher representava Roma, a cidade construída sobre 7 colinas. O texto provavelmente também aponta para impérios pagãos poderosos que se opunham a Deus.
Levamos a sério a mensagem da imagem, mas não a interpretamos literalmente. Apocalipse 1:1 afirma que Deus significou, Simanen Exemanen, o livro a João. A palavra grega, traduzida como tornou conhecido ou significou, sugere que Deus comunicou a João por meio de sinais ou símbolos. Como G.K. Beale aponta, o contexto desse termo remete a Daniel 2, onde Deus significa ao rei o que ocorreria nos últimos dias, mostrando-lhe uma revelação pictórica, Daniel 2:45. Para a maioria dos livros bíblicos, a regra geral é interpretar literalmente, a menos que o contexto exija claramente uma leitura simbólica. No Apocalipse, o uso de o significou, em Apocalipse 1:1, sugere que a regra geral é o inverso. Interpretar simbolicamente, a menos que o contexto exija uma leitura literal. Quinto, preste atenção quando João identifica uma imagem. João, em sua sabedoria como autor, ocasionalmente oferece ao leitor chaves interpretativas, identificando explicitamente o significado de certas imagens. Estes são momentos cruciais que fornecem âncoras para a nossa compreensão. Em Apocalipse 1:17, aquele semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1:13, é identificado como Cristo. Em Apocalipse 1:20, os candelabros de ouro são as igrejas. Em Apocalipse 5:5-6, o leão é o cordeiro. Em Apocalipse 12:9, o dragão é Satanás. Em Apocalipse 21:9-10, a Jerusalém Celestial é a esposa do Cordeiro, que representa a igreja. Quando essas imagens, já identificadas por João, são repetidas em outras partes do livro, podemos razoavelmente inferir que se referem às mesmas realidades. Isso estabelece um padrão de consistência interna que ajuda na interpretação. No entanto, é vital não confundir essas identificações diretas com o uso mais fluido e dinâmico de outras imagens por João. O autor não hesita em empregar a mesma imagem para representar coisas diferentes em contextos distintos. Por exemplo, as 7 estrelas referem-se aos anjos das 7 igrejas em 4 passagens: Apocalipse 1:16, Apocalipse 1:20, Apocalipse 2:1 e Apocalipse 3:1. Contudo, João também usa a imagem de uma única estrela para simbolizar, primeiro, os agentes do juízo de Deus, Apocalipse 8:10-12. Segundo, o próprio Jesus, a brilhante estrela da manhã, em Apocalipse 22:16. Da mesma forma, a imagem de uma mulher pode representar. Terceiro, a falsa profetisa Jezabel, Apocalipse 2:20. Quarto, a comunidade messiânica ou o povo de Deus, capítulo 12. Quinto, a cidade ou império prostituta, a Babilônia, capítulo 17. Sexto, a noiva de Cristo, ou a igreja, Apocalipse 19:7 e Apocalipse 21:9. Embora João exerça essa liberdade criativa no uso de imagens, a regra é clara. Devemos sempre prestar atenção especial quando ele explicitamente identifica uma imagem, pois isso nos fornece uma base sólida para a interpretação. Sexto, observe o Antigo Testamento e o contexto histórico. A linguagem do Apocalipse opera em múltiplos níveis. O nível do texto, as palavras escritas, o nível da visão, a imagem que as palavras pintam e o nível da referência, aquilo a que a visão se refere na vida real. Um dos maiores desafios é discernir a que as imagens e símbolos se referem. Muitas vezes entendemos o que o Apocalipse está dizendo, mas não estamos certos do que ele está falando. Para desvendar essas referências, devemos nos voltar para 2 fontes cruciais: o contexto histórico do primeiro século e o Antigo Testamento. Contexto histórico do Apocalipse. O Manual Zondervan da Bíblia destaca que os primeiros cristãos viviam em ansiosa expectativa pelo retorno de Cristo. Mas, 60 anos após sua morte, isso ainda não havia acontecido. A perseguição aumentava e alguns começavam a duvidar.
Portanto, as cartas do Apocalipse às igrejas e o livro como um todo eram necessários para encorajá-los a permanecerem firmes. O livro servia para reafirmar que Deus está no controle, que Cristo, e não o imperador, é o Senhor da história e que há um futuro glorioso para os fiéis. O texto do Apocalipse contém evidências claras da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Primeiro, João compartilha seu sofrimento com seu público. Apocalipse 1:9. Segundo, a igreja em Éfeso enfrentou dificuldades. Apocalipse 2:3. Terceiro, Jesus reconhece o sofrimento da igreja em Esmirna. Apocalipse 2:9-10. Além disso, registros históricos indicam que imperadores romanos do primeiro século, como Domiciano, exigiam ser chamados de Dominus et Deus Noster, Nosso Senhor e Deus. A confissão cristã fundamental, Jesus é Senhor, entrava em conflito direto com essa exigência. A recusa em adorar o imperador resultava em acusações de deslealdade ao Estado e, consequentemente, perseguição. O Apocalipse revela que, diante dessa pressão crescente, nem todos os cristãos respondiam com a mesma fidelidade. Primeiro, Éfeso havia abandonado seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Segundo, alguns em Pérgamo e Tiatira seguiam falsos mestres. Apocalipse 2:14-15, Apocalipse 2:20. Terceiro, Sardes tinha a reputação de estar viva, mas estava morta. Apocalipse 3:1. Quarto, Laodiceia era morna e seria vomitada da boca do Senhor. Apocalipse 3:16. Compreender essas realidades históricas é vital para decifrar as exortações e advertências de João, referências do Antigo Testamento. Embora o Apocalipse não contenha citações explícitas do Antigo Testamento, ele é profusamente rico em ecos e alusões. Cerca de 70% de seus versículos contém referências ao Antigo Testamento, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Salmos, Isaías, Daniel e Ezequiel são as fontes mais proeminentes. João frequentemente utiliza a linguagem do Antigo Testamento para descrever suas visões e audições, assumindo que seus leitores estariam familiarizados com essas tradições. Em Apocalipse 1, João descreve sua visão de Jesus usando múltiplos símbolos de Daniel. Primeiro, branco como lã, Daniel 7:9. Segundo, um semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens, Daniel 7:13. Terceiro, cinto de ouro fino, Daniel 10:5. Quarto, olhos como tochas flamejantes, Daniel 10:6. Quinto, braços e pernas como o brilho do bronze polido, Daniel 10:6. Sexto, como o som de uma multidão, Daniel 10:6. A visão de João de Jesus é uma fusão poderosa dessas imagens. Voltei-me para ver quem falava comigo. E quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros estava alguém semelhante a um filho do homem vestido com uma roupa comprida que lhe chegava aos pés e com um cinto de ouro em volta do peito. O cabelo da sua cabeça era branco como lã, tão branco como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como bronze incandescente numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. Apocalipse 1:7, Apocalipse 1:12-15. Nesta passagem, a compreensão de Daniel é indispensável para interpretar o Apocalipse. Ao lutar para identificar o que as visões representam, devemos, portanto, recorrer tanto ao contexto histórico do primeiro século quanto ao rico mosaico de alusões do Antigo Testamento. Sétimo, concentre-se na ideia principal e não se perca nos detalhes. Em grande parte da literatura bíblica, podemos começar com os detalhes e, a partir deles, construir uma compreensão do todo. No Apocalipse, contudo, a abordagem mais eficaz é a inversa. Começar com o panorama geral e, então, buscar a compreensão dos detalhes à luz dessa visão macro. Ao tentar discernir os princípios teológicos do Apocalipse, a prioridade deve ser apreender as ideias principais.
Ao ler uma seção do Apocalipse, esforce-se para encapsular a ideia central em uma breve declaração. Por exemplo, a ideia principal de Apocalipse 4 a 5 não está nos detalhes específicos das criaturas viventes ou dos anciãos, mas na exaltação do Senhor ascendido e do Cordeiro, o único digno de executar os julgamentos divinos. Os detalhes de cada cena servem para amplificar o impacto e a majestade dessa ideia principal, mas não devem ofuscá-la. Resista à tentação de se concentrar excessivamente nos pormenores a ponto de perder a mensagem central. A capacidade de discernir o ponto principal de cada sessão ou visão é fundamental. Como foi sabiamente observado, ao ler o Apocalipse, o principal é fazer do principal o principal. Se a regra interpretativa central é apreender a ideia principal de cada visão, torna-se essencial ter uma compreensão geral de como o livro se desenrola. Podemos visualizar o livro se desdobrando em 7 grandes movimentos, delimitados por uma introdução e uma conclusão, cada um contribuindo para a mensagem abrangente de soberania divina, juízo e a vitória final de Cristo e de seu povo. Conclusão. Os princípios e abordagens que exploramos não prometem tornar a interpretação do Apocalipse uma tarefa fácil. Longe disso. Eles servem antes como um farol e uma tábua de salvação em um mar de complexidade teológica e literária. O estudo do Apocalipse exige diligência, paciência e, acima de tudo, uma atitude de humildade e reverência. Ao aplicar essas diretrizes, lendo com humildade, buscando a mensagem original, evitando cronologias rígidas, discernindo o simbólico do literal, prestando atenção às identificações de João, ancorando-se no Antigo Testamento e no contexto histórico e focando nas ideias principais, o leitor não apenas se protege de interpretações errôneas e especulações infundadas, mas também se abre para a rica e poderosa mensagem deste livro. O Apocalipse é, em sua essência, uma revelação de Jesus Cristo, destinada a encorajar os crentes em meio à perseguição e a apontar para a consumação gloriosa do plano de Deus. Que este guia o capacite a explorar humildemente, mas com confiança, a revelação de João e a abraçar sua mensagem de esperança e perseverança.